começar com uma pergunta que parece simples, mas que é, na verdade, gigantesca. Como é que a gente sabe o que sabe sobre nós mesmos? É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Vamos mergulhar fundo para entender como construímos o conhecimento a partir da nossa própria experiência. E essa é uma jornada, viu? Uma jornada fascinante que liga a filosofia com a psicologia de uma forma surpreendente. Para guiar a gente, aqui está o nosso mapa. Primeiro, a gente vai entender as bases do estudo do conhecimento. Depois, vamos falar sobre a experiência como ela é. Em seguida, a gente entra de cabeça nos temas da liberdade e da angústia. Aí vamos juntar tudo isso para, no final, chegar a um novo jeito de olhar para o que significa ser. Então, vamos lá. Tudo começa pela fundação, pela pergunta mais básica de todas. Seção 1. O estudo do conhecimento. A gente precisa investigar a base de tudo. Afinal, como é que sabemos aquilo que dizemos saber? E para começar essa investigação, a gente já larga a pergunta que move a filosofia há séculos e que é o nosso verdadeiro ponto de partida. O que, de fato, é conhecimento? A área que se dedica a responder essa pergunta é a epistemologia. Pode parecer um nome complicado, mas a ideia é bem direta. É o ramo da filosofia que estuda o próprio conhecimento. De onde ele vem, qual é a natureza dele, quais são os seus limites. E olha, para a psicologia isso é fundamental. Pensa bem, como é que a gente pode estudar a mente humana se não questionarmos, primeiro, como o nosso próprio conhecimento sobre ela é formado, né? E a epistemologia não se satisfaz com qualquer resposta, não. Ela nos provoca a perguntar como exatamente a gente conhece as coisas. O que significa dizer que algo é verdade? E, talvez a pergunta mais difícil, como a gente pode validar o que a gente sabe? Como ter alguma certeza? São essas perguntas que abrem a porta para tudo que a gente vai ver a seguir. Agora sim, vamos para a seção 2, para o nosso primeiro grande pilar de sustentação. A gente vai falar sobre a experiência como ela é, ou seja, vamos mergulhar na fenomenologia. A fenomenologia, que tem como seu grande nome o filósofo Edmund Husserl, nos propõe uma coisa bem radical. Em vez de ficar tentando analisar um mundo objetivo que está lá fora, a proposta é focar em como as coisas aparecem para a nossa consciência. O foco, então, não é na maçã em si, mas na nossa experiência de ver o vermelho, de sentir a textura, de perceber o cheiro daquela maçã. E o lema central de Husserl resume tudo isso perfeitamente: voltar às coisas mesmas. Isso é um convite muito poderoso, na verdade. Significa uma tentativa de suspender as nossas teorias, os nossos preconceitos, os julgamentos, para olhar a experiência de forma pura, do jeito que ela se apresenta para a gente, sem nenhum filtro. Para conseguir fazer isso, a fenomenologia nos dá algumas ferramentas. Primeiro, a ideia de que a nossa consciência é sempre intencional, ou seja, ela está sempre voltada para alguma coisa. A gente não só está consciente, a gente está consciente de algo. Segundo, a época, que é exatamente esse exercício de suspender, de colocar entre parênteses as nossas certezas para poder enxergar o fenômeno puro. E o objetivo de tudo isso é captar a essência, a estrutura daquela experiência. Certo. Agora vamos para o nosso segundo pilar. Lá na seção 3, liberdade, escolha e angústia. Com isso, a gente entra de cabeça no território do existencialismo. Se a fenomenologia nos deu o como, o método, o existencialismo vai nos dar o quê, o conteúdo. É a filosofia que encara de frente os temas mais pesados da vida, a liberdade, a responsabilidade e o fardo da existência individual. E aqui, claro, a gente pensa em figuras como Jean-Paul Sartre. E aí a gente chega naquela frase famosíssima do Sartre: a existência precede a essência. O que isso quer dizer na prática? Pensa assim, um objeto, como uma caneta, primeiro tem uma essência. Alguém pensa, vou fazer algo para escrever, e só depois ela existe. Com o ser humano, Sartre diz que é o exato oposto. Nós primeiro somos jogados no mundo, nós existimos, não tem um manual, não tem uma natureza pré-definida, e só depois, através das nossas escolhas e das nossas ações, é que a gente vai criando a nossa própria essência. Nós somos os arquitetos de nós mesmos. E essa liberdade total, essa falta de um roteiro é avassaladora. Ela nos joga de cara com temas como a responsabilidade absoluta por quem somos, a angústia que vem de saber que tudo depende da gente e a busca constante por uma vida autêntica. Sartre até criou um termo, má-fé, para descrever aquela nossa tendência de fugir dessa responsabilidade, de fingir que não tivemos escolha, agindo como se fôssemos só um produto das circunstâncias. Ok, com esses dois pilares bem estabelecidos, a gente chega na seção 4.
É hora de unir método e conteúdo, de construir a ponte que conecta a fenomenologia e o existencialismo. E a combinação aqui é simplesmente perfeita. De um lado, a gente tem a fenomenologia, que nos oferece um método rigoroso para investigar a experiência vivida. Do outro, o existencialismo, que nos aponta o conteúdo, os temas centrais da existência que precisam ser investigados: liberdade, sentido, escolha. É a união desses dois que forma a base do que a gente chama de psicologia fenomenológico-existencial. Então, vamos para a seção 5 para ver como fica a estrutura completa que nasce dessa união. Vamos ter um novo olhar sobre o ser. E aqui está a grande virada de chave que essa abordagem propõe. O conhecimento deixa de ser visto como uma coisa objetiva e neutra que está lá fora, só esperando para ser descoberta. Pelo contrário, o conhecimento é entendido como algo profundamente pessoal, subjetivo, que é vivido e ativamente construído por cada um de nós na nossa relação com o mundo. Essa tabela aqui ajuda a gente a ver a diferença de forma bem clara. O modelo tradicional, mais científico, tem um foco no objetivo, que é encontrar leis que valem para todo mundo, que é explicar o comportamento. Já o modelo fenomenológico existencial foca no subjetivo. A meta não é explicar, mas sim compreender o sentido único que cada pessoa constrói para sua própria vida. É uma mudança de paradigma completa. Então, para a gente amarrar bem as ideias principais. Primeiro, vamos lembrar do princípio fundamental da fenomenologia, aquele chamado para deixar as teorias de lado e voltar às coisas mesmas, ou seja, à experiência pura. Em segundo lugar, a grande máxima do existencialismo de Sartre: a existência precede a essência. É aquele lembrete de que a gente não nasce pronto, mas se constrói a cada passo, a cada escolha. E como consequência direta disso, vem uma conclusão ética inescapável. Se somos nós que nos construímos, então nós somos radicalmente livres e, por isso mesmo, totalmente responsáveis por quem nos tornamos. E, claro, a nossa conclusão epistemológica, a conclusão sobre o conhecimento. Ele não é um tesouro que a gente encontra, mas algo que a gente constrói ativamente através da nossa experiência no mundo. E, por último, aquela ideia-chave da fenomenologia sobre a nossa mente. A consciência não é um recipiente passivo que só recebe informação. Pelo contrário, ela é ativa, ela está sempre se lançando em direção ao mundo. Ela é sempre intencional. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação para a gente continuar pensando. Se o conhecimento é, na sua raiz, algo subjetivo, construído na experiência de cada um, como é que a gente consegue, então, partilhar uma verdade em comum?